Fala pessoal, vamos assistir a previsão do jogo do Galo e Rosário Central. Deixe seu like e se inscreva no canal. O Galo é, nesse momento, um ambiente de lua de mel, cara. Nesse ambiente, assim, viu? é tudo... Tão rápido assim. Tudo lindo, o time jogando super bem. Eles estão bem próximos na pontuação do brasileiro. 1 ponto de diferença. Mínimo. Mas o Galo está 100% na Libertadores. E teve uma Copa do Brasil melhor até aqui, né? Derrotou muito bem o Sport. Mas, além do resultado, o rendimento do Galo está despertando muito mais sorrisos na sua torcida do que o Flamengo com o seu torcedor. Exatamente. Então, assim... O Galo é um time que hoje vive lua de mel pelo rendimento dele. E eu posso falar assim, porque quando vem o Milito, acho que o Coutinho estava aqui, e falando bem do trabalho do Milito, e eu, no nariz meio torto. Falei, quero ver se quero ver se eu acho que era. Falei, quero ver se é isso tudo mesmo. Cara, e me surpreendeu, porque assim, é muito rápido o trabalho dele. Os encaixes, os jogadores, a fisionomia dos jogadores. Mas eu te confesso que eu não esperava ser tão rápido. Pois assim, porque assim, chama atenção, a velocidade e assim, e ele cobrando, porque ele cobrava e mostrava no campo o que ele queria. Eu quero meu time intenso, o meu time não entrega no segundo tempo porque eles não estão preparados fisicamente para jogar da maneira que eu quero. E ele foi fazendo isso a jogo, foi melhorando a equipe hoje está quase chegando da maneira que ele quer que jogue. E recuperando os jogadores. Muito. O Vargas saiu... Há quanto tempo o Vargas? O Vargas, ninguém falava do Vargas. O Vargas ia vir pro Vasco. Falava mal. Tava numa enhaca, exatamente. de brincadeira. O Scarpa estava zerado. Não, o Scarpa estava pensando até em sair já de gol. novo. Enfim, ele consegue recuperar os jogadores e deixá-los mais à vontade em campo. O Batalha botando ele zagueiro. Zarate voltou a jogar Voltou a jogar bem. Conseguiu reconectar Hulk e Paulinho. Sim. Que como dupla funcionam maravilhosamente bem. Enfim, eu acho que isso tudo passa pelo trabalho do Milito. Essa subida do Galo é a mão do Milito, sem dúvida nenhuma. Agora, tem um lugar que não é muito desejável para passar lua de mel, que é o campo do Rosário Central. Não a cidade de Rosário, que é linda, população bacana, mas o campo do Rosário, sem torcida cara, hoje, né? lá é tiro, porrada e bomba, né? Já joguei lá, já sofri lá. Né? Vou te contar, cara. E para falar um pouco mais do Galo, a gente convidou o Henrique Fernandes, que está com a gente ao vivo de Belo Horizonte. Henrique Fernandes, boa tarde a você, bem-vindo ao Seleção, meu caro. Fala, tudo bem, Rizek, Eric, Coutinho, Paulo, cara, hoje vai ser menos hostil, né? O Gigante Arroito vai estar um pouquinho menor, porque não vai ter torcida, mas assim, o Atlético conseguiu construir uma gordura boa dentro do grupo para essa perna mais difícil de jogos, né? Porque depois desse jogo contra o Central, tem o jogo da próxima rodada contra o Peñarol. A gente está vendo o Atlético seguindo para Rosário, com um torcedor muito empolgado, realmente. O mais bacana desse trabalho do Milito, para mim, nem é a recuperação individual dos jogadores, né? É você ver que o time tem um funcionamento coletivo a partir de decisões que ele tomou, de até, entre aspas, improvisações, né? Adaptações de jogadores. Batalha jogando como um zagueiro central, Saravia como um zagueiro pelo lado direito, numa estrutura de 3 defensores que ele usa para liberar o Scarpa e o Arana nos corredores, e aí transformou esses corredores em 2 armas muito fortes, né? Que complementam o Hulk e o Paulinho, que também estão bem. Então, acho que é um Atlético do Milito que empolga pela Libertadores e que chegou sob muita pressão, né? O primeiro jogo dele é o primeiro jogo da final, um jogo que o time tem uma oscilação brutal no jogo. Primeiro tempo muito forte, segundo tempo o Cruzeiro conseguindo reação, depois estreia bem na Libertadores, ganhando em Caracas, e hoje viaja para cravar primeiro lugar de grupo. Existe essa possibilidade, cravar o primeiro lugar do grupo por antecipação. O cenário do grupo é de vitória ou empate para o Galo fechar a rodada classificado, e se ele vencer e o Peñarol não ganhar do Caracas na Venezuela, Rizek, ele já é o primeiro do grupo. Então aí já começa a olhar para melhor campanha, conseguir vantagens para a fase de mata-mata, mas a situação é absolutamente confortável para o time do Milito. Tô estranhando a Conmebol esse ano, cara, tá rigorosa. Foi por causa do jogo contra o Peñarol. Pedrada, né? Pedrada, né? Foi uma cena assustadora. O Rosário tentou recurso para jogar com torcida, o Conmebol não deixou. O Conmebol vetou o gramado do Castelão, na Sul-Americana. Tá faltando ser assim com racismo também, né? Vetou outro também, vetou outro. No Chile também. No Chile. Exatamente, no Chile. Assim, acho que Tá rigorosa a Conmebol esse ano. só tá faltando ser assim com racismo também. Né? Tá assim, concordo, tem que ser assim. Agora, os episódios de racismo continuam acontecendo e nada tem sido feito. Está faltando isso. Cabe o elogio? É claro que cabe, mas continua o racismo à torta e à direita acontecendo e nada sendo, sendo feito para combater. Se não fosse feito nada nesse jogo do Rosário com o Peñarol, aí ficou era muito feio. Desmoralização completa, né? Mas a gente já viu Já. desmoralizações completas no continente. Foi um negócio assim,
Impressionante. Agora, esse jogo hoje do Rosário, né, Henrique pode me ajudar nisso, talvez tenha sido o time que defensivamente, durante um período do jogo, tenha causado mais problemas a esse Galo do Milito, né? Não estou dizendo que o Atlético não foi superior ao Rosário, não é isso. O Atlético dominou o Rosário, teve ali uma dificuldade no segundo tempo, né? O jogo meio que correu risco durante o período, mas durante uma parte da primeira etapa foi uma marcação duríssima, né? Basicamente por encaixes ali, os jogadores sendo acompanhados quase que o campo inteiro e travando mesmo o Galo. E eu não sei se essa vai ser a mesma estratégia para o jogo de hoje, porque vão jogar dentro de casa, precisam do resultado, mas ao mesmo tempo sabem que do outro lado tem uma equipe muito superior e que vive um momento maravilhoso, né? Não só tecnicamente como taticamente. Não sei se o Henrique tem essa mesma sensação de que o jogo de hoje também é um desafio para esse ponto, né? Assim como foi a partida na Arena MRV. Eu tenho sim, Coutinho. Acho que vai ser um jogo de muita marcação e dificuldade para o Atlético, de fato. Você descreveu bem o que foi o primeiro jogo. O primeiro jogo que o Atlético criou volume e abriu o placar no primeiro tempo, mas no segundo tempo, o Central, com uma marcação até mais agressiva, conseguiu causar dificuldade e empatou o jogo com o gol do Malcorra. O Galo respondeu muito rápido e fez o segundo, mas a sensação ali é de que poderia haver realmente um tropeço em casa, né? Foi o time que chegou mais perto disso, apesar do Peñarol também ter conseguido uma reação no 3-2. Ali no final do jogo, o Galo teve que se cuidar também para cravar a vitória. Só que tem um detalhe, o Central sabe que é um jogo chave para a história dele no grupo. Se ele perde para o Atlético hoje, o Atlético se classifica, pode baixar um pouco a concentração para as 2 rodadas finais, já vai estar numa situação mais confortável, inclusive para pegar o Peñarol em Montevidéu. Então, o Central que está nessa disputa mais direta com o Peñarol, eu acredito pouco no Caracas, embora ele não esteja eliminado matematicamente, o Central sabe que pontuar nesse jogo é forçar o Atlético a seguir pontuando. Então, é um jogo estratégico também dentro do grupo, se a gente observa. Estamos vendo a classificação aí, a briga entre Central e Peñarol é muito clara, né? Lembrando que o Central ainda pega o Peñarol, mas no Uruguai, na rodada final. Então, se o Galo vence hoje ou empata, ele está classificado matematicamente. Se ele vencer e o Peñarol empatar com o Caracas, o empate que seja na Venezuela, o Atlético não só está classificado como está em primeiro. Central, que é comandado pelo Miguel Ángel Russo, treinador experiente do futebol argentino, e que em 2021 travou aquele Super Atlético nas oitavas, né? Boca e Atlético, 2 empates em 0-0. O Galo também teve muito desconforto para jogar aquele jogo, teve polêmica de arbitragem no jogo do Mineirão. Então, assim, ele sabe como enfrentar o talento brasileiro, de certa forma, né? E o Central também está há muito tempo sem jogar, está só se preparando para esse jogo, saiu muito cedo no Supercampeonato Argentino. Então, acho que com certeza vai ser um jogo para o Atlético de muito teste, do ponto de vista de marcação, de conseguir passar por um adversário que vai tentar se defender bem. E na escalação, alguma novidade para hoje, Henrique? Não, ele vai meter força máxima, Rizek. O jogo do fim de semana seria contra o Grêmio, né? Então, vai folgar no fim de semana o Atlético pelos piores motivos possíveis. Aliás, nossa solidariedade aqui desde Minas para o Rio Grande do Sul, né? A gente sabe que Atlético e América já se organizaram para também doações, enfim. Nossa força ao povo gaúcho, está aí o time e não vai fugir disso, né? Os desfalques são jogadores que já estão fora do time, né? O Rubens não vinha sendo aproveitado, está com um problema sério no joelho. O Lemos ficou de fora da viagem por último, né? O zagueiro uruguaio, mas também não vem sendo titular. Essa estrutura aí de 4-4-2, mas na prática o Sarabia segura como um terceiro zagueiro. O Scarpa faz o corredor de um lado, o Arana do outro. O Zarate com muita liberdade para infiltrar. Esse é o time do Atlético que a gente deve ver em campo logo mais em Rosário, no Gigante Arroio. Obrigado, Henrique. Grande abraço para você, meu caro. Até a próxima aqui no Seleção. Valeu. Vamos à Argentina agora conversar com o nosso correspondente, Rafael Sibila. Primeiro sobre o adversário do Galo, o Rosário Central, que hoje atua sem torcida. Sibila, qual o tamanho da encrenca, se é que você considera uma encrenca para o Galo hoje à noite em Rosário? Bem-vindo. Oi, Rizek, tudo bem? Boa tarde para você, para o Eric, para o Paulo e para o Coutinho. É uma encrenca, mas eu acho que no início do campeonato, no sorteio, parecia ser uma encrenca maior do que ela vai realmente ser. O Rosário Central, ele está numa fase, o Henrique descreveu, foi eliminado na fase de grupos ainda da Copa de la Liga, está jogando apenas a Copa Libertadores nesse momento, porque o campeonato argentino começa no próximo fim de semana, mas vem nos últimos jogos mesmo,
tanto na Copa Libertadores como na Copa de la Liga, são 4 jogos sem vitória. Então, assim, é um time que terminou o ano passado muito bem, porque a Copa de la Liga do ano passado foi disputada no segundo semestre e em dezembro o Rosário Central foi o campeão desse torneio, que já teve a sua nova edição agora, que terminou no último fim de semana. Então, parecia que o Rosário Central viria muito forte esse ano para a Copa Libertadores. Apesar desse jogo lá contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, em que houve esse encaixe, em que o Rosário foi bem em boa parte do jogo, no jogo contra o Caracas lá na Venezuela, 2 pontos ficaram pelo caminho. E por isso esse jogo se tornou quase uma final, um jogo muito importante para o Rosário Central, porque o Rosário Central, se perder do Galo e o Peñarol não desperdiçar pontos contra o Caracas também lá na Venezuela, o Peñarol passa o Rosário Central na classificação e aí teremos um jogo em que as tensões serão elevadíssimas, um jogo de alto risco, que será esse jogo em Montevidéu, lá no Campeão del Siglo, quando o Peñarol vai receber o Rosário Central. Foi no jogo entre Rosário Central e Peñarol que aconteceu toda aquela barbaridade, porque temos a imagem mais grave, que é o Max Oliveira, com aqui a parte perto do olho cortada, após ter recebido uma pedrada de um torcedor que foi identificado, está proibido de entrar no Gigante de Arrodito, mas vale lembrar que antes, o jogo, mesmo antes da bola rolar, os torcedores do Rosário Central que estavam no anel superior começaram a jogar as grades que estavam ali de precaução, para evitar que as pessoas se aproximassem do parapeito, eles jogaram essas grades em cima dos torcedores do Peñarol que estavam no anel inferior. Então existe muita preocupação com todo o esquema de segurança que será montado lá em Montevidéu para esse jogo entre Peñarol e Rosário Central. E o fato do Gigante de Arrodito não ter público é um fator importante para o Rosário Central, que tecnicamente é um time inferior ao Atlético Mineiro, mas tem um estádio em que há muita pressão, a torcida joga junta, pressiona muito o trio de arbitragem ali e sem público perde muito esse efeito que tem esse estádio, que é um estádio que é um estádio alçapão mesmo. O Rosário Central para esse jogo deve ter uma mudança em relação ao jogo contra o Caracas. O Miguel Ángel Russo quer voltar a ter mais posse de bola no meio de campo e com isso vai colocar provavelmente o Jonathan Gomes, jogador que passou pelo São Paulo e outros times aí no futebol brasileiro, recentemente estava no Racing e no Racing, comandado pelo Fernando Gago, fazia um papel fundamental de ligação de defesa ao ataque, um segundo volante de muita associação aos meio-campistas, o Rojas que passou pelo Corinthians recentemente, eles jogavam muito bem juntos, depois pisava muito na área. E contra o Caracas ele foi reserva e entrou muito bem, deu o passe para o gol de empate. Então é bem provável que o Jonathan Gomes seja titular nesse jogo de hoje contra o Atlético Mineiro para o Rosário Central tentar ganhar esse confronto no meio de campo. Outro grande nome desse time que não vem numa boa temporada é o Campas, jogador que teve passagem pelo Grêmio. No ano passado foi o grande nome da conquista da Copa de la Liga, marcou 10 gols na temporada passada, mas nesse ano já estamos em maio, depois de 17 jogos disputados, o Campas fez apenas um gol, mas é um jogador de muita velocidade, de boa definição, que o Galo vai ter que ficar prestando atenção, porque é um jogador que em algum momento pode desequilibrar esse confronto, mas tecnicamente falando, e o tamanho da encrenca, eu acho que é uma encrenca ok para o Galo. Não é o que a gente previa quando saiu o sorteio. Acho que o Galo vem em condições de até mesmo sair com uma vitória de Rosário para o jogo de hoje. Ou seja, a Lua de Mel tem